Qual o tamanho normal de um pênis? Essa é a pergunta campeã do SOSEX, o Serviço de Orientação Sexual do Instituto Kaplan. É a pergunta que os jovens mais nos fazem, é essa daí. Muitos adultos também fazem essa pergunta e estão loucos por essa resposta. Se você, pai, foi um desses garotos que sofreu com esse tipo de dúvida, você sabe muito bem o quanto que isso pode abalar a autoestima, a segurança de um garoto, provocar timidez, às vezes agressividade e até tirar a concentração do menino na sala de aula, né, na escola, com os assuntos da escola. E isso é muito importante que eles resolvam, porque durante a puberdade eles têm um crescimento muito desordenado, principalmente o pênis, não é? O pênis, ele começa a crescer pelo saco escrotal. Então, primeiro ele cresce o saco escrotal, depois ele vai crescer no comprimento, para no final ele engrossar e desenvolver a glande. Então, durante esse processo, isso cria muita angústia, isso cria muita dúvida na cabeça de um garoto. E muitas vezes eles precisam e querem saber se o tamanho que o pênis dele está naquela determinada idade está apropriado. Durante o desenvolvimento na adolescência, não existe uma padronização de tamanho de pênis para cada faixa etária. O que vai existir é quando esse pênis se torna um pênis adulto. Ou seja, os médicos consideram que um pênis adulto, quando ele está flácido, é normal ele variar entre 4 e 7 centímetros. Já quando ele está ereto, essa variação é bem maior, ele vai de 8 até 20 centímetros. Mas aqui no Brasil foi feita uma pesquisa e a média do tamanho de pênis do homem brasileiro, ela está em torno de 13 a 14 centímetros. Então, se essa é uma dúvida do seu filho, você pode conversar com ele e passar essas informações para ele. Sabe o que ajuda muito? É se você, na hora que for colocar isso para ele, você contar também como é que foi para você viver essa experiência. Como foi que você vivenciou esse período do seu desenvolvimento. O desenvolvimento de um garoto é muito parecido ou muito semelhante ao desenvolvimento do seu pai. Outra coisa que você pode fazer é levar o seu filho a um urologista ou a um herbiatra, que é um médico que é especialista em adolescentes. O garoto também precisa desse tipo de atenção médica. E numa consulta como essa, o médico pode ajudá-lo também a esclarecer essas dúvidas ou outras dúvidas que ele tenha a respeito do seu desenvolvimento. Conversa com o teu filho. Conta para ele tudo como você vivenciou, pergunta como é que ele está em relação a esse tipo de dúvida e ajuda ele a solucionar uma coisa que é tão simples como você pode ver aqui.